Mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos na metade do nosso estudo sobre o nosso Redentor à luz da Bíblia. Cada dia um tema diferente aqui, cada semana uma temática abordando tudo à luz da Bíblia. E a gente está apresentando nessa temporada alguns temas atuais. Semana que vem tem um tema muito especial para você e na próxima semana também. Ontem eu já falei um pouquinho sobre isso. São temas bem práticos. E hoje a gente volta a falar sobre a aliança de Deus com Davi e o sentido que ela traz para cada um de nós hoje em 2021. É bem rapidinho, após o intervalo a gente volta falando sobre essa aliança com Davi aqui no programa Escola Bíblica. Já estamos juntos com você e que legal saber que você está do outro lado acompanhando a Novo Tempo, vendo aqui os programas que tocam o seu coração. E é muito bom a gente começar um ano refletindo sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E mais importante do que tudo é a gente assumir um compromisso com Deus, um compromisso com o coração aberto, com o coração verdadeiro. E o que Deus espera de nós é sinceridade de coração. Eu não sei qual que é a sua religião, você pode ser um católico, um evangélico, um protestante mais tradicional, um pentecostal. Eu não sei se você tem alguma religião, mas uma coisa é fato, é sempre bom a gente começar um ano olhando as coisas de uma maneira mais positiva e com algumas decisões importantes a serem tomadas também. Então, pensando no tema dessa semana, que é a aliança, por que a gente não repensa algumas atitudes da nossa vida? Eu acho que vale a pena a gente pensar em tomar algumas decisões mais assertivas, mais corretas esse ano também. E esse é o desafio que a gente quer lançar para você, tá bom? Nós vamos deixar para você um presente aqui. E o presente é através da sua ligação ou do seu WhatsApp. É bem simples. É só você fazer contato com a gente aqui e nós vamos enviar para você na sua casa, onde você estiver, em qualquer canto do Brasil. A gente vai enviar para você estudar a Bíblia de maneira mais profunda. Esse é um presente que a Novo Tempo elaborou, ela preparou já faz alguns anos esse presente, e tem muita gente que está assistindo a Novo Tempo pela primeira vez, novos alunos. Eu vou citar para você alguns temas que tem esse guia de estudos aqui. O preço do presente, uma curiosidade para você aí. Se arrependimento matasse, tanta coisa interessante, né? Outro tema aqui falando sobre profecia, uma mancha no paraíso, o início de tudo, a queda do ser humano, né? Tudo isso você pode ver nesse material aqui, que é o Princípios, a revista Princípios, e você pode ligar para a gente nesse momento aí, 12 21 27 31 21, ou enviar para a gente o WhatsApp pelo 12 982 44 4449, tá bom? Entre em contato com a gente, tá fechado, é um presente para você, um presente do Escola Bíblica aqui da TV Novo Tempo. Nós vamos nesse momento falar com Deus, nós vamos orar, e enquanto isso você vai interagindo com a gente, anotando aí, fazendo as suas anotações, tirando as suas dúvidas, enviando as suas mensagens também. E o tema de hoje, como foi falado, é a aliança de Deus com Davi, com o rei Davi. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado porque chegamos no meio dessa semana, até agora, sob os seus cuidados, a tua proteção. Estamos começando em breve mais um novo ano. Começamos na certeza do teu cuidado, do teu abraço, do teu carinho, e que nesse novo ano que se iniciou, o Senhor possa conduzir a nossa vida de maneira que alcancemos a tua vontade para a nossa vida. Nos entregamos hoje e para todo sempre em tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém. Aliança com o rei Davi. A lei de Moisés, quando a gente analisa a lei de Moisés, e nós falamos sobre isso ontem, a lei de Moisés prescrevia alguns regulamentos, algumas atitudes que o povo deveria tomar, alguns regulamentos bem específicos. E esses regulamentos de Moisés,
eles deveriam nortear o povo de Deus através da atitude correta que os reis deveriam tomar. O rei Saul, que foi o primeiro rei da nação israelita, ele fugiu dos caminhos de Deus. E é triste a gente ver a história de Saul, porque Saul, ele foi um homem que foi escolhido por Deus, né? A Bíblia relata que o nome Saul era bem interessante. Saul significava o escolhido, né? O povo clamou por Saul e Deus deu Saul. Um homem alto, de boa aparência, influente, mas se afastou dos caminhos de Deus. E agora, para manter o povo de Deus no caminho, vem então a presença de Davi, do rei Davi. Uma das exigências de Deus com relação a Davi, era justamente que o rei fosse um concidadão israelita. E a segunda exigência, que era bem interessante e importante, era que em um livro, uma cópia mosaica fosse escrita. Então Davi tinha que escrever no livro, para ele mesmo, para ele nunca se esquecer que a lei de Deus, que a lei mosaica dada por Deus a Moisés, fosse guardada no coração dele e colocada no coração do povo também. A gente pode ver isso em Deuteronômio capítulo 17, eu quero ler com você. Deuteronômio capítulo 17, a partir dos versos 19 e versos 20 também. Depois do livro de Números, nós temos Deuteronômio. É um texto sempre importante. Quando a gente começa a ler o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vemos o relato inicial da aliança de Deus com a humanidade. 17, 19 e 20, e nós vamos ler juntos. Diz assim: E terá consigo nele, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará com que o coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. A gente lê no texto aqui que o rei, em específico agora Davi, ele tinha que escrever a lei de Deus, os mandamentos de Deus, para nunca se esquecer de que quem de fato era o rei era o próprio Deus, para que ele não se vangloriasse, não crescesse em si. A gente vai relembrar um pouquinho a história de Davi, a trajetória de Davi. O reinado de Israel não era contrário aos planos de Deus. Deus havia permitido que um homem se tornasse o rei. No entanto, esse rei, na verdade, era como se fosse um vice-rei. O povo de Israel seria apenas um seguidor de fato do Messias, do Deus, do Yahvé, do soberano divino. E quando a gente começa a analisar essa história, nós percebemos que muitos desses reis fugiram desse propósito de Deus. Agora, qual que foi a aliança que Deus fez com Davi? É importante a gente ler isso. 1 Samuel fala um pouco sobre esse relato. 1 Samuel descreve qual aliança que Davi fez com o povo de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versos 1 até o verso 13. Eu vou ler pelo menos uma parte desses versos aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, leia, ou se não, acompanhe na tela. 16, 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como errei eu? Pois Saul não o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma comigo um novilho e dize: Vim para sacrificar o Senhor, ou sacrificar ao Senhor. O verso continua. Nós lemos assim: Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? E você pode continuar lendo comigo. Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificar-vos, disse comigo, ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Vale a pena você, com calma, depois ler do verso 1 até o verso 13. Nós lemos aqui
até o verso 5. A gente percebe que esse texto aqui, quando Saul foi rejeitado como rei devido à rebelião, descrito em 1 Samuel, o Senhor buscou para si um homem segundo o coração dele. No início da trajetória de Davi, quando Deus foi fazer um pacto, um compromisso com Davi, Davi, que era filho de Jessé, o 8º filho, caçula de Jessé, um morador de Belém, era um menino inicialmente simples, né? Vamos tentar imaginar, né? O próprio pai, olha para aquele menino e fala assim: olha, entre os filhos que eu tenho, possivelmente não seja ele. Ele nem apresenta sequer Davi como aquele que possivelmente seria o novo rei. Nós entendemos o seguinte, que para Deus, através da história de Davi, algumas lições que a gente pode aprender. Nem sempre o que aparentemente ao ser humano é o ideal para Deus. Muitas vezes nós nos apegamos à imagem, à aparência, à estética, aquilo que para o ser humano tem muito valor, mas aquele homem que era até então mais aparente, o mais bonito, que era Saul, rejeitou a Deus, mas Davi, um menino franzino, simples, de aparência e significância basicamente irrelevante diante da sociedade. O próprio pai, que era um homem simples, viu no filho a incapacidade de ser um rei. O nome da mãe de Davi não está registrado na Bíblia, mas Deus olhou para Davi e então ele começa a descrever o propósito que ele tinha na vida daquele rapaz. Uma lição para nós: as alianças de Deus, essas alianças, elas são com homens e com mulheres que muitas vezes a sociedade rejeitava. Eu fico imaginando, por exemplo, voltando um pouquinho para Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Noé? Por que Deus escolheu Davi? Qual a razão dessa escolha, afinal de contas? Eles eram melhores? Por que Deus escolhe algumas pessoas para serem reis? Não sei. Você sabe? Eu não sei dizer. Mas uma coisa nós sabemos: Deus escolhe uns e Deus não escolhe outros. Mas Deus escolhe esses uns por causa dos outros. Se algumas pessoas são escolhidas, se Deus fez aliança com alguns homens, é para que esses homens entendessem que eles não eram melhores do que ninguém, que eles deveriam viver para servir. Quando a gente olhava para Davi, inicialmente ele entendia que a aparência dele era uma aparência insignificante, né? Ele era ruivo, os olhos bonitos, a Bíblia diz, um rosto gentil, 1 Samuel fala sobre isso. Mas com o passar do tempo ele começou a perder esse relacionamento com Deus. Ele era um menino simples, foi feito rei e começou a se distanciar de Deus. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse relato bíblico da aliança de Deus com Davi. E uma coisa que eu queria que você pensasse enquanto a gente vai para um rápido intervalo. Não se esqueça de uma coisa: Deus, ele não olha a aparência. Deus olha duas coisas no ser humano para fazer um relacionamento íntimo com ele, para fazer uma aliança com ele. Uma delas é disposição, e Davi teve disposição. Você teria disposição? Você teria essa predisposição de ouvir a voz de Deus e ir aonde Ele mandar? Segunda coisa, você tem coragem. Nós temos os nossos medos, né? Normal. Mas Deus diz assim para você: tenha coragem, como Davi teve coragem. Após o intervalo a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse Davi que foi escolhido por Deus, que errou, mas que foi feito um homem segundo o coração de Deus. A gente volta já. O tema dessa semana é acerca do nosso Redentor à luz da Bíblia. Amanhã você não pode perder, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Messias, o nosso Redentor, e a aliança que ele fez com a humanidade. Hoje nós estamos aprendendo, através da aliança que Deus fez com Davi, algumas lições para nós. A primeira lição é que Deus escolhe pessoas diferente da forma como o ser humano escolhe. E algumas coisas nós podemos aprender. A gente normalmente lê a história de Davi
Davi começou bem, começou de maneira simples, foi escolhido por Deus. De repente a soberba começou a chegar no coração dele. Ele se tornou um adúltero e um assassino, querendo estar acima dos demais. Mas ao passar a vida dele, ele percebeu que tudo isso não valia nada, então ele se volta para Deus e se torna um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente analisa esse detalhe da história de Davi, muitas vezes a gente pensa assim, olha, Davi, ele aprontou e é isso, e Deus considerou ele segundo o coração dele. Mas a verdade é que Davi sofreu duras penas pelas escolhas deles. Você sabe, né, que na Bíblia diz assim que, infelizmente, Davi perdeu um filho. Os filhos que ele tinha e cresceram, um matava o outro por causa de cobiça, o desejo e ganância de se tornar um rei. Então, a espada nunca se apartou da mão e da família de Davi, por causa de escolhas erradas. E nós aprendemos alguns relatos e histórias acerca de Davi que trazem grandes lições para nós. Davi ele era um homem de aliança, e ele resolveu renovar essa aliança com Deus. A gente pode ver que ele era um homem de aliança, porque, por exemplo, Davi ele fez uma aliança com Jonatas, uma aliança de amizade, a Bíblia descreve isso. Em 1 Samuel 18, a partir do verso 3, diz assim que Davi, ele assumiu um compromisso, uma responsabilidade com Jonatas, o filho de Saul. E ele levou até o fim esse compromisso. Nós vemos no segundo relato também que Davi era um homem de aliança como? Abner fez uma aliança de troca para que trouxesse até sua esposa Mical também. Davi, mais uma vez, num compromisso, numa comunhão, num relacionamento de troca e de fidelidade. E um terceiro ponto que nós podemos perceber também é que com o povo de Hebrom, Davi fazendo alianças, né, onde começou a reinar antes de dominar todo Israel. Então Davi era um homem de palavra, mas ele se tornou esse homem de palavra depois que de fato ele teve um contato, uma comunhão com Deus. Em todos esses acordos que Davi fez, em todas as pessoas que Davi entrou em contato, ele cumpriu as obrigações. E eu acho que aqui é interessante a gente aprender uma coisa, nesse início de novo ano, né? Quando a gente fala de aliança, quando a gente pensa num compromisso, vamos tentar analisar a nossa vida aqui. Quem diz que nós não erramos? Davi errou. Davi adulterou. É o seu caso? É o caso de alguém que você conhece? Ou de repente você foi infiel financeiramente a alguém, ou a uma instituição, ou ao governo, ou à sociedade, não sei. Davi foi infiel. Só que num determinado momento da vida dele, ele começou a assumir para si a responsabilidade de se tornar fiel às pessoas. Quando a gente fala de aliança, a gente não fala de pessoas perfeitas. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas que reconhecem os erros, existem pessoas que reconhecem as suas falhas e renovam essa aliança com Deus. A gente pode perceber algo muito importante, por exemplo, Davi. Davi errou, Davi falhou, ele sofreu as consequências das escolhas dele, mas em um determinado momento Davi disse o seguinte, olha, é hora de eu repensar minha vida, é hora de eu ser fiel a Deus e é hora de eu ser fiel aos homens também. Embora Davi tivesse feito tantos acordos com homens, Davi ainda não tinha feito uma aliança com Deus. Mas, embora ele fosse um homem religioso, ele não tinha de fato a Cristo no coração, a Deus, o Deus que ele conhecia no seu coração. Depois de ungido rei, Davi resolveu trazer a Arca da Aliança para a nova capital, onde ficou muitos anos. E eu fico imaginando o seguinte, quando ele vê a Arca da Aliança, ele se lembra exatamente do título da Arca, né? A Arca da Aliança. E o rei Davi não encontrou outra maneira a não se reverenciar a Deus, organizando todos os rituais do culto ao Senhor em Jerusalém. E naquele momento ele começa a repensar a vida dele, olha, Deus é um Deus de aliança, a Arca de aliança, eu errei, eu falhei, eu bati cabeça, eu menti, eu adulterei, eu matei. E é hora de eu fazer uma aliança com Deus de fato, de eu cumprir essa aliança com Deus.
Quando Davi estava no auge da glória dele, Davi governou um império tremendo, vasto, e a sua capital foi enriquecida com os despojos de muita terra, de terras de nações diferentes. Ele se tornou um homem rico, um homem influente. Só que no meio de todo o sucesso de Davi, ele pecou, ele errou, o caráter dele acabou ficando manchado, se tornou um assassino. Mas como eu falei há pouco, Davi, ele renova a aliança com Deus. Vamos pensar na nossa vida agora. Vamos pensar na realidade presente desse novo ano. O que eu ouvi de histórias de pessoas que, ao longo desse ano de 2020, que já se foi, assumiram compromissos e deixaram de lado. Pessoas que abandonaram esposas. Você sabia que no último ano o número de separação por causa da pandemia e o convívio das pessoas aumentou cada vez mais? E a infidelidade aumentou cada vez mais. O contato com imagens pornográficas aumentou cada vez mais. As pessoas reclusas nas suas casas, as pessoas na frente dos seus computadores, dos seus celulares, fez com que as pessoas se tornassem, ao invés de mais próximas de Deus, elas começaram a rejeitar mais a Deus. Isso aconteceu não só no meio secular, mas no meio cristão também. Eu não sei se a sua realidade é essa. Eu não sei se você aproveitou um ano difícil, que foi o ano passado, e você repensou algumas coisas na sua vida. Mas diante de tantas pessoas que tomaram decisões erradas, se é o seu caso, o desafio que eu lanço para você é você, nesse novo ano, repensar tudo isso. Você reconstruir algumas decisões erradas que você tomou, algumas escolhas por caminhos equivocados. E sabe o que Deus fez com Davi? O que Ele quer fazer conosco também? Quando Davi assumiu que a aliança dele não deveria ser somente com homens, mas com Deus também, Deus ele fez com Davi como nós fazemos com um GPS. Você conhece o GPS, né? Aquele aparelhinho. Hoje a gente usa muito GPS no celular aqui. Para rodar alguns cantos que a gente não conhece, você coloca ali o endereço e o aparelho acaba levando você. E às vezes, se você, por um acaso, errar o caminho ou for por outro caminho, ele redireciona o seu caminho para que você chegue naquele lugar que você planejou. Deus tinha um plano para Davi. Deus tinha um plano para o povo de Israel. Foi Deus que escolheu Davi. Só que o que aconteceu? Davi fugiu dos planos de Deus. Davi escolheu seguir os seus próprios caminhos. Mas Deus redirecionou a vida de Davi. Foi sofrido, doeu. Ele teve que passar por caminhos pedregosos. Filhos, esposas. Davi sofreu. Mas Deus cumpriu na vida de Davi o propósito dele. Se no ano passado você andou por caminhos pedregosos ou durante a sua vida, Deus pode redirecionar o seu caminho também. E Deus pode fazer o quê? Assumir com você um novo compromisso, uma nova aliança. Um reparo nos erros que você fez. Uma transformação nas atitudes que você cometeu. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Às vezes a nossa mente ela está cauterizada, destruída, acabada. Por quê? Porque nós nos envolvemos com aquilo que não deveríamos nos envolver. Porque Deus planejou um caminho e a gente está indo por outro caminho. Porque às vezes o que nós achamos ser o melhor para nós não é o pedido que nós fizemos para Deus. Senhor, dirige a minha vida. Às vezes nós fugimos dos propósitos de Deus e pior ainda, nós nem sequer pedimos a opinião de Deus. Para Davi foi muito cômodo olhar para aquela mulher nua, linda, e desejar aquela mulher, e não somente desejar, mas trazer aquela mulher para perto dele. As consequências vieram. Mas chegou um momento que ele entendeu o seguinte: olha, é Deus quem deve conduzir a minha vida. E eu quero encerrar o tema de hoje falando sobre a aliança de Deus com Davi, com um ponto principal para você, com uma grande lição da Bíblia para mim e para você. Que quando nós erramos, as consequências vêm.
Davi sofreu algumas consequências. Infelizmente, Davi teve que pagar pelos erros que cometeu. Mas ainda assim, Deus trabalhou no coração dele. E ele se tornou um homem segundo a vontade, segundo o coração de Deus. Nesse novo ano, deseje isso. Ser uma mulher ou ser um homem. Não sei quem está assistindo agora, não sei quem é você. Ser um jovem, ser uma idosa, um idoso, uma criança, segundo o coração de Deus. Nós vamos orar agora. Eu quero lembrar você que amanhã nós vamos falar sobre a grande aliança, a aliança com Jesus, a aliança com o Messias. Que Deus te abençoe. E que a aliança firmada com Deus seja uma aliança perpétua, eterna na sua vida. Senhor, obrigado por mais esse estudo. E oramos agradecendo em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.